Olá! Se você foi chamado a vida inteira de muito inteligente, desde criancinha, e em contrapartida também tem uma suspeita muito forte de que foi criado por uma mãe narcisista, este vídeo foi feito para você. Você está no canal Desmistificando a Superdotação e o Déficit C. Eu me chamo Adailton Melo, falo diretamente da Bahia. E para conhecer mais sobre a minha pessoa, minha trajetória, deixo o link na descrição. Vocês podem conferir, tá bem? Esse vídeo, gente, vamos falar de uma temática densa, tá? Espinhosa. E é o reflexo da minha história de vida que eu gostaria de compartilhar com outras pessoas para estar alcançando outras pessoas em condições semelhantes à minha, bem? Vou explicar aqui, gente, por que a criança que nasce superdotada, vindo de uma mãe narcisista, é a presa perfeita. Vou dizer assim, é a presa perfeita para uma mãe narcisista, tá bem? E eu vou tentar explicar aqui que tem uma dinâmica disso, tá? Eu fui entender essa dinâmica tem pouco tempo, tá? Tem poucos anos. Eu batalho para entender cabeça humana desde criança, tá? Então vamos lá, gente. A superdotação, ela traz características, né? Superdotação, condição de nascimento, tá? Ela traz características que são o suprassumo do sabor de ser deleitado por uma mãe narcisista, tá? Vamos começar pelo seguinte entendimento. Uma mãe narcisista nada mais é que era uma mulher, enquanto ainda não mãe, era uma mulher narcisista. Passa a ser mãe, sendo mãe, torna-se uma mãe narcisista. Apesar de que o transtorno da personalidade narcisista não existe um amor de entrega, o conceito de amor do narcisista não é um amor de entrega, é um amor de consumo e de imposição e de propriedade, tá? É um sentimento de consumo, imposição e propriedade. É assim que eles entendem o amor. Existem muitas vantagens, ganhos secundários no que diz respeito a uma mulher narcisista via se tornar mãe. Esse é o primeiro ponto. Existem muitos ganhos secundários sociais de uma mulher narcisista vir tornar-se mãe. E eu vou entrar com um outro entendimento, que é o seguinte: nas relações humanas não existe um ser humano que consiga ler tão bem outro ser humano com tanto nível de acerto de leitura do que uma mãe e sua criança. Isso é biológico, gente. Não tem, tá? É um conhecimento assim quase que completo, tá? Então, colocando essas questões, o narcisista por si só, ele é um exímio leitor de personalidades humanas. Por quê? Porque o narcisista, ele é um grande carente, ele é um buraco negro de carência, só que uma carência predatória, tá? O narcisista, ele é predador, mas ele é dependente emocionalmente falando, tá? E eles vivem fazendo leitura, sabe, de quem está ao redor para avaliar presas em potencial. É assim que o narcisista funciona. E imagina só que a criança nasce superdotada de uma mãe narcisista. Uma tragédia, gente. É o combo da merda. Falar um tom de brincadeira. Por quê? Porque a superdotação traz consigo umas características muito diferenciadas, né? Meio que um gêniozinho, tá? É alguém muito reativo e sensível e alguém muito corretinho. Vamos falar aqui no nível criança, tá bem? A doutora geneticista Daiane Simão, ela conta sobre o filho dela, né? O filho dela é criança ainda. E ela conta 2 episódios que eu me acabo de rir, porque eu me vejo exatamente fazendo a mesma cena. Ela conta que certa vez ela foi na feira, ela estava com o menininho dela,
E aí o menininho absurdo, olhando tudo em volta, né? E aí ele pergunta, mãe, foi Deus que fez as frutas, né? Aí a mãe responde, sim. Aí ele, e em seguida, mas quem criou Deus? Gente, vamos reconhecer o seguinte, olha, para uma mãe funcional, amorosa, cuidadora, isso é desconcertante e trabalhoso. A doutora Daiane Simão fala assim, gente, só queria ter ido à feira. É engraçado, só que me imaginando fazendo a mesma cena, pequenininho. Porque são as perguntas, as dúvidas de uma criança superdotada é nível existencial filosófico. Tá? É nível, e aí ela conta outra cena que eu me vejo reproduzindo a mesma cena. Eu reproduzindo a mesma cena, né? Ela chama, o menininho chama a mãe, né? A doutora Daiane, e fala, mãe, vamos conversar sobre o coelhinho da Páscoa. Essa é uma situação que já foi debatida antes e tal. Aí ela, sim, mãe, coelhinho da Páscoa não existe, né? Ela, não existe. Mas mãe, na escola, a professora ficou afirmando para todo mundo que o coelhinho da Páscoa existe. Aí a mãe vai explicar. Não, filho, isso é uma forma lúdica, uma brincadeira, uma imersão na fantasia, é a tentativa de trabalhar a fantasia da criança. Cara, só que para uma mãe funcional, normal, já é trabalhoso, já é desconcertante. É esse ponto que eu quero chegar. Aí eu falo, então mãe, se a escola fica afirmando como verdade coisas que não são verdades, a escola não é confiável. O que é que essa mãe vai responder mais além disso? Isso que é desconcertante, um tanto aflitivo. Estamos falando aqui da relação de uma criança superdotada com sua mãe, funcional, amorosa, cuidadora e inteligente, tá? Só que a criança ela faz questionamentos que é complicado até debater no nível adulto. E como é que passa isso no nível criança? A doutora Daiane Simão fala que boa parte das vezes dá a sensação de estar conversando com um anão. Então vamos lá, vamos colocar isso. Então vamos transportar isso, gente, na lógica interna disfuncional de uma mãe narcisista. O que é a mãe narcisista? Olha o que eu falei. A mãe narcisista tem uma leitura muito exata da natureza do filho, da personalidade do filho. Então, o que é a mãe narcisista vê? Vê um gêniozinho. Vê um gêniozinho. Se tem um gêniozinho, é um grande troféu para ela ficar exibindo. Voltando aqui para a constituição da cabeça de uma mãe narcisista, é um ego do tamanho do mundo, extremamente frágil, que a casca é da espessura de uma casca de ovo e o conteúdo é tão, sabe, é no nível pastel de vento, é o nada, o conteúdo é o nada desse ego que é imenso, super quebradiço, e dentro tem um nada, existe um nada dentro desse ego. Isso é o funcionamento interno da mãe narcisista. A mãe narcisista passa a enxergar um gêniozinho que ela pode ficar expondo como um grande troféu. Ela vê um serzinho sensível e reativo, então ela pode brincar à vontade, é alta diversão para ela, a realidade é essa, gente. E também um ser muito corretinho. Um ser muito corretinho é um espelho que está apontando para ela que ela é uma crápula, que ela é um ser desprezível. Eu vou estar falando em alguns momentos, gente, em tom de brincadeira, mas trago aqui toda a minha compreensão, compaixão, sabe, solidariedade para quem está tendo noção disso agora e que está com o espírito muito doído e dilacerado. Eu tenho essa solidariedade, tá, gente? Eu posso falar assim em tom de brincadeira, um tom de humor, para que não pese demais. Eu sou esponja, tá, gente? Se eu for colocar a coisa séria demais, eu fico mal. E também porque já estou há 40 anos nessa batalha de entender o que é isso. Tá? São 4 décadas.
eu estou nesse nível de avanço. Mas eu tenho total solidariedade, compreensão de quem está tendo noção da coisa agora e quem está se sentindo dilacerado na vida. Tá bem? Então, voltando, a mãe narcisista, ela começa a ter sensações intensas totalmente contraditórias. Olha só, vamos analisar aqui em termos de parasita e hospedeiro, porque narcisistas são parasitas emocionais. Eu tenho um grande troféu para exibir, engrandecer o meu ego a partir de outra pessoa. Eu preciso manter isso. Eu preciso acorrentar isso. Eu tenho um serzinho muito sensível e reativo. É o meu parque de diversões. Eu também não posso perder isso. Mas em contrapartida, eu tenho alguém que é muito corretinho e que fica sinalizando que a possibilidade de eu ser uma cretina, uma crápula. Como é que a mãe narcisista passa a conduzir isso? Para o externo, eu exibo meu troféu. No interno, eu tenho o meu parque de diversão de ficar mexendo com a cabecinha. Ele é muito sensívelzinho, ele é muito reativo. Então, vamos lá. Então, aquela coisa, o narcisista, ele tem muito aquela coisa o narcisista, vamos lá. O narcisista, ele é um vazio interno. Ele se alimenta de reações intensas, que ele provoca em outras pessoas. Eles precisam desse retorno de reação intensa, positiva ou negativa. Então, deixa a pessoa mal, para deixar uma criança mal, ainda mais superdotada, estalar de dedo. Deixa a criança muito mal e depois vem com um agrado, aí deixa a criança feliz. Tá? É o famoso jogo de morde-a-sopra. E que a criança superdotada, ela é a presa perfeita para isso. E por outro lado, então a mãe narcisista tem dependência nesses dois aspectos. Mas tem um terceiro aspecto, vamos imaginar biologia, gente. Biologia e natureza e evolução. Evolução das espécies. Um ser vivo se depara diante de si com uma ameaça em potencial, qual é a reação imediata? De impulso. Aniquilar, destruir, estraçalhar essa ameaça. É assim que é o dilema, tá? É o dilema da mãe narcisista. Eu tenho algo bom demais, é tão bom demais, que me encobre, que ofusca meu brilho, que me faz me sentir mal porque mostra quem realmente eu sou, porque eu sou uma cretina. Mas eu não posso perder. Eu preciso destruir, mas também não posso perder. Aí ela adota a tática da mordida de piranha. Eu criei isso agora, tá, gente? O que é? Destruir uma mordida por vez. Destruir uma mordida por vez. É assim. É a tática da mordida de piranha. Essa é a dinâmica de vida da criança superdotada desde criancinha e durante toda a sua vida adiante, tá? Do desenvolvimento da sua vida. Então, gente, é muito duro, é muito denso. E eu vou te falar, gente, que o poder de uma mãe narcisista é tão... Uma mãe desregulada, uma mãe narcisista é tão imenso que uma mãe narcisista ela tem capacidade de incutir, tá? Inocular lembranças falsas em uma criança, que seja um filho ou filha. Eu vou contar aqui um relato pessoal do quanto que uma mãe narcisista é manipulativa, tá? É só para ilustrar. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas vale a pena colocar esse meu relato. Eu já comentei em outros vídeos que o meu pai biológico eu conheci em torno quando eu tinha 8 anos de idade. Até então eu tinha o pensamento que o meu pai era o que era meu padrasto. Eu fui conhecer esse meu pai biológico com 8 anos de idade e quando eu estava por volta de 10 a 11 anos, a minha mãe estava atormentando a casa
com questão de pensão e tudo mais. E, gente, o meu padastro, ele se virava para manter a casa da melhor forma possível, certo? A gente tinha um padrão de vida diferenciado na rua. Não era o melhor padrão de vida, era um bairro popular, tá? Mas era um padrão de vida bacana, tinha conforto. Só que minha mãe ficava atormentando a casa com a questão de que o meu pai biológico, que eu tinha tido contato recente, tinha que pagar a pensão. Ela chega até mim e me coloca uma situação. Olha, seu pai precisa pagar a pensão, eu estou brigando muito com ele. Ele está criando dificuldade, e só que o custo de vida está muito alto. É na década de 80, gente, hiperinflação e tal. Mas vamos lá. E eu tô nessa lida aí com ele de pagar a pensão, ele não paga e você está sendo um custo alto em casa. Eu quero que você me sinalize preferência. A gente briga, olha só, isso é mãe maluca narcisista, tá? A gente briga para conseguir pensão ou você vai morar com ele? Cara, eu fiquei feliz da vida. Saí, sabe, a oportunidade de sair do cativeiro, gente. A oportunidade de vou morar com ele. E ele tinha uma série de problemas, bebida e outras coisas mais. O barulho da rua tem que dar uma pausa. Não dá pra tirar do vídeo ainda, tá, gente? Eu vou morar com meu pai, sabe? E eu achei que eu fui super corajoso, que eu enfrentei a minha mãe, que ela ia se doer por isso. Gente, quando eu cheguei na vida adulta, eu entendi tudo. O meu pai biológico, ele estava num novo relacionamento recente, tá? E o meu pai biológico foi o homem que marcou a minha mãe, tá? Assim, separaram em pouco tempo, né? Que são dois desajustados, mas foi o homem de vida que marcou a minha mãe. E meu pai biológico estava num relacionamento recente. Então a minha mãe me utilizou, me fazendo acreditar que eu tive uma escolha, que eu fiz uma opção, que eu me senti bacana, sou corajosão, enfrentei minha mãe. Não, gente, ela sabia a minha resposta. Qual seria a minha resposta? Ela sabia exatamente qual seria a minha resposta. E ela me enviou para ser o cavalo de Troia na novo relacionamento do meu pai biológico. Entende? Graças a Deus, a vida tem muitas ironias, né? Eu fui muito paternado e maternado também por padastro e madrasta. A minha madrasta me acolheu muito bem. Ela era viúva, tinha os filhos crescidos, encaminhados na vida, louca pelo meu pai, tá? Louca pelo meu pai biológico. Me acolheu como se fosse miniatura do meu pai biológico. E foi a partir daí que eu tive contato com uma normalidade da figura materna. Que aí eu tive espaço para conversar, tive espaço para rir, tive espaço para estar ajudando e me sentindo útil. Eu só não fui completamente maternado pela minha madrasta, eu tenho muito carinho por ela, falecida, os dois, minha madrasta e meu pai, porque tinha essa rusga com relação à minha mãe, né? Minha mãe era uma pentelha, sabe, enxerida, que vivia nessa... Então, da questão humana, tá, gente? É questão de ciúme, disputa, de ego. Mas foi por isso que eu não fui completamente maternado, maternado em totalidade pela minha madrasta por conta disso. Então eu estou colocando esse episódio meu para explicar que uma mãe narcisista, ela consegue implantar memórias falsas. A criança crescer e chegar na fase adulta e continuar acreditando que determinado episódio, situação, o cenário existia, mas nunca existiu, foi implantado. Existe esse poder. Então é isso, falar aqui que filhos superdotados, superdotação é a condição de nascimento, é o prato perfeito, mais delicioso do mundo que uma mãe narcisista pode ter. Tá? Porque ela é dona de um ser, tá? Até certo grau
Isso é a realidade, né? É a relação mãe e filhos. E esse filho provê muita coisa intensa para essa mãe. Provê tanta coisa intensa que ele é demais e tem que ser destruído. E a destruição vai na linha do senso de existência. Autoconfiança, senso de existência, sentimento de alegria com a própria vida, brilho pessoal, essa dicotomia, sabe? Essa contradição, essa tensão contraditória que vive na cabeça de uma mãe narcisista, tá? Então eu posso falar com uma certa... porque eu tenho uma superação grande com relação a isso, não é uma superação completa, mas eu tenho uma superação grande com relação a isso e consigo explicar para vocês. Eu costumo deixar um quadro esquemático aqui, eu não vou me estender porque o vídeo já tem 20 minutos, mas eu consegui, o que está aqui no quadro esquemático eu consegui explicar para vocês, tá? E com aquele tom de propriedade para falar, porque eu vivi e estudei muito sobre, tá bem? Um abraço, gente, deixe no comentário qualquer dúvida, eu quero muito interagir com vocês que têm histórias de vida parecida com a minha, tá bom?